Médico veterinário, como é que você está? Tudo bem? Quero conversar com você hoje um pouquinho sobre alguns erros, né, que podem fazer uma total diferença nos exames de diagnóstico por imagem. E um deles, no exame de tomografia computadorizada, especificamente falando. Existe um detalhe técnico em um dos exames de tomografia, que é o exame, por exemplo, que a gente precisa investigar alguma coisa sobre o estômago do animalzinho. Dentro de um estudo radiográfico, por exemplo, você não tem grandes preparações ali para você fazer uma análise, né. O ultrassom, às vezes, você precisa de um jejum, mas na tomografia, em especial, tem um detalhe muito importante nesse exame do estômago, e quando a gente não toma atenção ou não faz, ou não, dá a devida atenção a esse pequeno detalhe, isso pode comprometer completamente o nosso exame. Imagina, por exemplo, um paciente oncológico, um paciente que você está querendo investigar algum tipo de tumor específico dentro do estômago, e uma técnica como essa, por exemplo, não é, visualizada, né, não é dada atenção. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar com você hoje uma técnica em que, às vezes, poucas pessoas dão muita atenção para ela, e isso pode inviabilizar o seu exame de tomografia computadorizada. Então, vem comigo. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Daniel dos Santos Batista, eu sou médico veterinário, especialista pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária em diagnóstico por imagens. Faço laudos de teleradiologia de raio-x, de tomografia computadorizada e tenho o meu centro de diagnóstico também, o Raio-X VET, aqui na cidade de São Paulo, no bairro da Vila Olímpia. Bom, hoje eu quero comentar com vocês sobre um exame específico da tomografia computadorizada que ele tem um detalhe técnico de realização tão peculiar que ele passa desapercebido em praticamente todos os serviços de radiologia. Mas isso pode inviabilizar o seu exame. Então, vem comigo que eu vou tentar mostrar para vocês uma história que aconteceu, onde eu fui solicitado que eu emitisse segunda opinião num exame de teleradiologia de um animalzinho que teve um câncer no estômago e ele precisava fazer uma investigação através de imagem para saber a extensão disso. Uma parte desse tumorzinho, desse câncer, foi removida através de endoscopia de dentro do estômago, mas o médico veterinário, quem fez essa endoscopia, ele tinha certeza que ele não tinha removido completamente esse tumor, e ele pediu um exame de imagem para que ele pudesse complementar essa informação dele. E esse detalhe técnico não foi feito nesse exame. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui nessa outra tela como é que a gente, que exame que foi esse, né? Um minutinho. Bom, vou dar um apanhado geral aqui nesse exame. Então, esse exame foi um exame de tórax e um exame de abdômen. O tórax para fazer pesquisa por metástases pulmonares e o abdômen para fazer análise das estruturas abdominais, especialmente falando do estômago. O foco desse exame era para a gente analisar as estruturas do abdômen, pesquisando por metástases, né, ou para tentar ver a extensão daquela área. Aqui a gente encontrou um nódulozinho, né, na periferia ventral do lobo caudal direito. Tem algumas alterações cardiológicas nesse paciente, né, com um aumento e distensão de grandes vasos, como a veia cava cranial, veia cava caudal, né? Deixa eu mudar o janelamento aqui. Quando a gente vai vendo e vai entrando dentro do estômago, né, dentro do abdômen, quer dizer, a gente percebe o estômago posicionado aqui na região, né, no antímero esquerdo. A gente vai correndo caudalmente e a região que eu precisaria fazer a análise, ela, como esse estômago ele está praticamente sem conteúdo nenhum, toda a estrutura muscular dele forma-se um grande bolo, né? E aí, mesmo com o contraste aqui, ó, das regiões mucosa, serosa, né, através do meio de contraste positivo, isso acaba dificultando bastante a realização de uma análise legal desse órgão.
E o detalhe é que o exame era especificamente falando para a gente analisar esta área, né? O estômago. Então, o que acontece? Existe um detalhe técnico na realização de um exame de tomografia computadorizada que é justamente para não acontecer isso, justamente para que eu não perca essas informações eh, na realização desse exame, tá? Então, o que eu preciso fazer? E aí eu vou ensinar vocês agora, para que você talvez não cometa esse equívoco, pelo menos você saiba, quando você precisar fazer uma análise da região do estômago, o que você pode fazer. Então, vou colocar na tela aqui uma imagem de um livro, né, de um livro-texto, que ajuda a gente nesses casos específicos, em que eles têm indicação de protocolos bem estabelecidos ali para você realizar o exame de tomografia, e isso acaba ajudando. Então, vou colocar aqui os protocolos, quais são as fases que a gente deve fazer, e uma parte do texto ali que destaca justamente essa dificuldade na análise do estômago. Então, ó, eu destaquei aqui do nosso lado aqui uma frase, né, desse livro-texto que fala que se por acaso o estômago não for bem distendido, algumas horas podem ser perdidas, ou então, se ele tiver colapsado, a gente pode mimetizar algumas doenças, né? Então, deixa eu mostrar agora para vocês como é a técnica sugerida que você possa usar, né? Qual é o protocolo que você pode utilizar. Então, ó, aqui nesse detalhe, a gente está vendo aqui que uma das formas de você, primeiro, o jejum é muito importante, tá? O jejum absoluto de alimento, mas promover propositadamente a distensão desse estômago por líquido, seja ele água, seja ele uma solução salina, um soro fisiológico, por exemplo, mas pode ser água completamente. É muito importante, porque assim você consegue destacar as estruturas dessa região anatômica. Só que sem esse preenchimento, essas estruturas não podem ser avaliadas, né? Então esse detalhezinho, como a gente comentou, como está lá no chamada para o vídeo, um detalhe bobo, tá? Mas ele pode fazer completamente toda a diferença na análise do seu exame. Então deveria ficar dessa forma que a gente está vendo aqui, o estômago, né? Onde a gente está lendo ali, ó, ST, é justamente o estômago preenchido por líquido. Os asteriscos indicam gás, né, dentro do estômago. E fazendo agora uma analogia, né, por comparação, vou colocar na outra tela a comparação entre os dois exames, né, o exame que a gente fez a análise de segunda opinião e o exame como ele deveria estar, e aí vocês podem tirar uma conclusão como diferencia, né, como é tão mais fácil analisar dessa maneira. E esse pequeno detalhe, poxa, o exame foi direcionado para que a gente pudesse interpretar justamente o estômago, né, as paredes do estômago. E como ele está restrito, diminuído, é justamente o que não dá para avaliar. Bom, então aqui para a gente fazer uma comparação, desse meu lado de cá, ó, aqui a gente tem o exame então que a gente fez, que eu recebi para análise, e desse lado aqui eu tenho o exame, uma foto de um livro-texto que indica para nós aqui, ó, aonde que eu devo ter o líquido, né, preenchendo e destacando, ó. Olha aqui, quando eu tenho o líquido e o contraste, como se destaca a camada mucosa do estômago, tá? Aqui o ar também dá um contraste negativo, né, mas quando ele está aqui deslocado ou distendido, facilita muito a nossa análise. Então, olha a diferença, por exemplo, aqui agora, ó. Então seria, ó, aqui, por exemplo, a região, né, do piloro, aqui ó, a região do corpo e aqui o fundo do estômago, né? O fundo ele está aqui um pouquinho mais para cima, ó, totalmente vazio. E aqui eu tenho um pouquinho de gás, ó, preenchendo o lúmen dele, ó, né? Mas numa quantidade ínfima, né? Ela não chega a conseguir me ajudar a destacar as estruturas, né?
Então isso acaba prejudicando a nossa análise. Ó, aqui vem o pyloro, ó, totalmente vazio, ó, né? Aqui ele já está saindo para a flexura do odenal e aqui já vem do odeno. Então, detalhe besta, gente. Detalhe besta. Preencher o estômago por líquido, tá? Qual o volume de líquido que você pode colocar? Para a gente causar uma distensão gástrica, para fazer um exame contrastado, uma radiografia, por exemplo, a gente utiliza entre 5 e 10 ml por quilo de peso vivo. Então, por exemplo, se eu estou falando do animal é, de 10 quilos, se eu for usar 5 ml por quilo, eu vou usar ali 50 ml, né, de água para preencher esse estômago. Tá? Mas o ideal é que a gente utilize os 10 ml por quilo de peso, para que eu possa causar uma distensão adequada e fazer o meu exame com qualidade. Lembra que esse paciente vai estar anestesiado, tá? A anestesia desse paciente nunca pode ser feita sem um cuff, né, sem um traqueotubo com cuff inflado, e devidamente inflado. Não pode ter uma pressão excessiva para que você não cause, né, você não seja o promotor de uma ruptura traqueal por conta de uma hipertensão da, daquele canalzinho, né, que você vai distender com ar, o traqueotubo, e você também não precisa colocar esse traqueotubo muito dentro da região traqueal, né, pode ser logo após você passar as estruturas da laringe. Se você precisar analisar também o esôfago, não deixe, não tire o tubo esofágico que você colocar para colocar esse líquido lá dentro. Nós utilizamos em algumas situações, né, cirúrgicas ou situações de emergência, a torção gástrica, por exemplo, a gente utiliza tubos rígidos, como se fossem ali mangueiras, né, tubos mais rígidos que eles possam passar por todo o esôfago, chegar até o estômago para que você possa fazer uma lavagem gástrica. Na análise do esôfago, é interessante que você cause uma certa distensão também desse lúmen, para que você possa fazer a análise dele. Então, se você, por exemplo, só colocar um tubinho ali, uma sonda nasogástrica, isso não é o suficiente para que você consiga identificar as estruturas. O ideal é você colocar um tubo um pouquinho maior, para que você possa analisar o contorno, tá? Inclusive os esfíncteres, o cárdia e o esfíncter esofágico cranial, tá certo? Então, esse era o caso de hoje. É um detalhezinho tão minúsculo, mas que pode fazer uma diferença brutal no seu exame. Gostou da dica? Não esquece, se você já me segue aqui nesse canal, se inscreve no canal aqui da Raio X Vet Oficial. Se não, vai lá na nossa rede vizinha ali, me segue por lá também, Professor Daniel Baptista. Não deixa de deixar o seu like, comenta aqui também para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, se você achou que isso é relevante. Valeu!